bora lá que o Gutinho lançou um vídeo, tá? Sobre capoeira e One Piece. E a rapaziada tá pedindo pra eu assistir isso aí, ó. Desde que ele lançou. Então bora ver, né? O pessoal falou que tá cinema. Então vamos ver aí. Capoeira em One Piece Gear 50 é Brasil? Será, mané? Vamos ver. Sem áudio. Calmou. Agora vai. Escute o tambor. Ó. Escute o tambor. Vai botar uma batucada pro Luffy ativar o Gear 50? Escute o tambor. Escute o tambor. Quando o céu fica escuro e a vida diz não. Ó. Quando tudo parece sem solução. Escute o tambor no seu coração. Ó. Eu lembro que, tipo assim, existia um Joy Boy de verdade, né? Supostamente. Que seria um rapaz que batia tambor e libertava escravos, né? Não sei se tem a ver com esse vídeo e tal. Nika, Ó o berimbau. o lendário quebrador de correntes. Aquele que os escravos acreditavam que traria a liberdade. Papo reto. Dizem que seu corpo parece borracha. E sua luta ridícula faz os outros sorrirem. A produção desse vídeo tá outro nível, hein? O deus do sol. Também conhecido como o guerreiro da libertação. Mas o que isso tem a ver com capoeira? Tá na beca, hein? Tá trajado o Gutinho. Ou melhor, existe algo nessa história que não seja capoeira? Eu sei que isso pode parecer absurdo até mesmo em primeiro momento, mas quanto mais eu te contar, mais vai fazer sentido. Tá bom, vamos lá, né? Bora ver isso Só aí. que pra isso, a gente tem que fazer um mergulho. Um mergulho na história. No maior conto de liberdade de toda a humanidade. Na nossa história. Tá bom. Vamos lá, tô curioso pra saber, hein, mano. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. Quando cheguei na Bahia, a capoeira me libertou, e até hoje ainda me lembro das ordens do meu Senhor. Capoeira que foi proibido, né? Na época da escravidão, se eu não tô enganado. A capoeira... Porque a capoeira, se eu não tô enganado, né? Ela é uma dança, mas ao mesmo tempo ela podia ser utilizada ali pra poder lutar, né? Então, pra poder evitar um motim, etc, né? Os senhores, né, de engenho e etc proibiam os escravos de praticarem capoeira. A grande verdade é que os senhores de escravo, eles basicamente proibiam os escravos de fazer qualquer coisa, basicamente, né? Principalmente manter suas tradições, né, em questão tanto cultural quanto religiosa, e eles até mesmo juntavam ali, né, pessoas que eram de lugares diferentes, às vezes até mesmo rivais, ou que não se comunicavam no mesmo idioma, para poder evitar que eles se organizassem e pudessem iniciar um motim, né? Então, muito complicado, mano. Trabalha, nego, nego trabalha. No futuro, isso viria a acontecer também, por exemplo, com o samba, né? O samba, que também nasce, né, das pessoas negras e etc., ele foi banalizado e ele foi proibido, né? Se eu não me engano, existiu uma lei que proibia o samba, as rodas de samba, né? Que no futuro, né, a gente viria a ver, hoje em dia, conquistando o Brasil sendo um símbolo cultural. É por isso que tem muita gente que fala que a bossa nova é um samba embranquecido, né? Porque a bossa nova, ela surge a partir de pessoas brancas, né? E basicamente pega ali a ideia do samba e transforma em outra coisa, mas o pessoal bateu palma, não criticou. Então tem toda uma discussão sobre isso e etc. Capoeira. A maconha é proibida por isso? Sim, isso é verdade. A marihuana, né, como ela era conhecida,
de maneira até mesmo pejorativa, se eu não me engano, ela foi proibida porque basicamente grande parte do pessoal... Eu não lembro se era necessariamente pessoas negras ou pessoas também latinas que estavam vivendo nos Estados Unidos. Então eles usavam isso como desculpa pra poder prender essa galera, né? Porque fazia parte ali da cultura da rapaziada. Posso estar errado, mas eu acho que tem uma parada disso. Se eu não me engano, essa questão da maconha, da marihuana, etc., ser proibida, tem muito a ver com questão de perseguição racial e também racismo, no geral, assim. Então eles utilizavam isso. Por exemplo, eu vou dar um grande exemplo, tá bom? Aqui no Brasil, isso eu sei porque eu estudei e eu fiz um trabalho sobre isso na faculdade, né? Há muito tempo atrás, o alcoolismo era considerado doença psíquica, doença mental, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês corrijam aí. E aí, todo mundo que era alcoólatra era jogado nos manicômios públicos, perfeito? Só que grande parte das pessoas que iam para os manicômios eram pessoas negras, né? Porque eles usaram, né, do argumento de que se o cara bebe muito, ele é alcoólatra, então manda pro manicômio. Isso foi uma estratégia para poder limpar as ruas, entendeu? Uma estratégia que até então, na época, funcionou. Teve um autor chamado Lima Barreto, que ele escreveu muito sobre isso, até porque ele foi parar no manicômio algumas vezes, por conta do alcoolismo, né? Por conta da bebida. E em uma dessas vezes ele escreveu em papel de pão toda a história, né? O dia a dia, a biografia dele dentro do manicômio, né? E isso surgiu 2 livros, se eu não me engano. Um dos livros era o Cemitério dos Vivos. Isso, Cemitério dos Vivos, que é um livro que basicamente mistura experiências que ele viveu, né? No antigo hospício da Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro, se eu não tô enganado. E ele bota algumas coisas ali meio fantasiosas, né? Não é à toa que o Lima Barreto ele diz que se ele fosse de novo pro hospício, se ele tivesse que ir pro hospício de novo, ele não iria. Aí ele foi e tirou a própria vida. Isso do álcool não é um problema global? Não necessariamente, tá? Tipo assim, é um problema global, mas aqui no Brasil usou-se isso como desculpa pra poder prender a galera. Da mesma forma que os Estados Unidos também teve a lei seca por um tempo, proibia de beber, né? Não é à toa que nesse meio tempo da lei seca, que eu não lembro quando foi, mas eu chuto que foi lá entre a década de 20 e 30, a galera começou a produzir bebida por trás dos panos, né? Não é à toa que foi nessa época, se eu não me engano, que o Al Capone e etc. cresceu bastante. É uma dança, uma luta, arte marcial. E os manicômios no Brasil não ajudavam ninguém, na verdade só pioravam as pessoas, né? As pessoas entravam lá e saíam piores, basicamente. Era uma experiência igual a de um presídio, só que sem qualquer respeito real pelas pessoas que estavam ali, porque algumas pessoas realmente estavam debilitadas, tá entendendo? Mentalmente, etc. Então... marcial ou manifestação cultural, eu diria que mais do que isso, capoeira é um símbolo. O Al Capone, ele cresceu com o tráfico de bebida, mas ele caiu por causa de imposto, que ele não pagou. Mas vamos lá, vamos prestar atenção aqui no vídeo do Gutinho. Se eu falei alguma merda aí, esse vídeo é pro YouTube, você comenta aí e me corrige. Estou aberto aí para novos conhecimentos. Dança, uma luta, arte marcial ou manifestação cultural, eu diria que mais do que isso, capoeira é um símbolo. O símbolo mais forte de libertação do povo escravizado brasileiro. Nos últimos meses eu tenho pensado bastante sobre isso, e a verdade é que existem inúmeras similaridades entre o conceito do Gear 5 e a história de luta de resistência brasileira, e por sua vez, também a capoeira. Similaridades suficientes para parecer que as gritantes coincidências eram mais do que isso. E no final das contas, se o Oda utilizou de um único registro... Você que tá no YouTube... Desculpa, eu tava na tela errada, o chat não me avisou, eu tava vendo outra coisa. Agora sim tá certo. A entidade de Joy Boy como referência e fez a base de um personagem extremamente importante para a história conceitualmente, faria muito sentido se ele fosse preenchendo a trajetória desse personagem com a maior história de resistência do mundo inteiro. Na verdade, era um capoeirista, era um justiceiro, era um temido. Ele defendia preto, branco, pobre e rico. Tá apanhando,
tá fazendo o que de maldade com o cidadão, ele defendia. Ele entrava na briga, podia ter 4, 6. Ele se metia para defender o fraco e o oprimido. Fala dele. É verdade. Quando eu digo que a capoeira é um símbolo da libertação, não tô exagerando. É impressionante que ela tenha sobrevivido e ganhado forma depois de tantas centenas de anos de massacre cultural. A capoeira não surgiu como um esporte, não tinha livro de regras, tampouco uma escola. Ela foi passada de boca a boca pelas pessoas escravizadas no Brasil. E era uma prática até mesmo proibida por lei pouquíssimo tempo atrás, mesmo depois do fim do período oficial da escravidão brasileira. Um pouco depois da Lei Áurea ser assinada, Marechal Deodoro da Fonseca abriu um decreto que proibia a capoeira. Capítulo 13. Mas eles proibiam por quê? Diziam que era vadiagem, alguma coisa, uma parada desse nível. Eu não lembro exatamente por quê. Quando acabou a escravidão, a capoeira continuou proibida, né? Porque durante a escravidão ela era proibida justamente para poder evitar que os escravos pudessem iniciar um motim, etc. Mas depois eu não lembro bem. Os vadios e Com certeza tem relação com vadiagem, sim, a lei da vadiagem. Né? capoeiras. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecido pela denominação capoeiragem. Menores de idade, mas mais velhos do que 14 anos, poderiam ser retidos em instituições disciplinares até os 21 anos. E os adultos que praticassem a tal capoeiragem por aí poderiam sofrer penas diversas, dependendo do caso. Mas agora, elas não mais envolviam as tradicionais 300 chibatadas, como anteriormente. Pelo menos na teoria. A ordem expressa para a polícia era de suprimir ou arquivar no esquecimento a capoeira e o candomblé. A desobediência... É basicamente um apagamento cultural, né? Tá ligado? Qualquer parada? Porque, tipo assim, eles trouxeram milhares e milhares de pessoas à força da África, jogaram aqui no Brasil, e aí, quando acabou a escravidão, eles ficaram tipo, e o que a gente faz agora, hein? Putz... Eles não deram apoio qualquer a esse pessoal. Basicamente foi tipo assim, agora vocês não são mais escravos, se virem. E aí quando eles viram que esse pessoal tava aqui ainda, vivendo, existindo de maneira completamente conturbada, né? E até mesmo indo contra todas as expectativas que eles iriam só sumir, e que a cultura deles, tanto a religião, a música, as histórias, etc., ainda persistia, eles chegaram na conclusão que, tipo, a gente tem que meio que apagar essa galera, né? Eu lembro que, tipo assim, eu não lembro o nome, acho que é sincretismo religioso até, que como a galera não podia ter a própria religião, né, cultuar os próprios orixás e etc., eles meio que associavam, se eu não tô enganado, esses orixás a algum santo católico, né? E aí eles cultuavam esse santo católico como se fosse o orixá. É algo assim, eu acho, que é o sincretismo religioso, justamente para que eles pudessem continuar a tradição deles sem que, tipo assim, eles fossem presos ou chicotada, vocês sabem, né? Doideira isso, né, mano? Implicava amargar no chilindró das casas de correção. E esse decreto continuou válido até 1937, praticamente 50 anos depois. Mas o que exatamente era temido? Que mal aqueles movimentos ao som dos tambores representava? Por que queriam apagar a capoeira da história? Se eu não me engano, o futebol feminino também foi proibido no Brasil por um tempo. Não tenho certeza. Mas assim como a capoeira, o samba, né? O futebol feminino também foi proibido. E eu acho que só na década de 40 que ele voltou, que ele deixou de ser crime, né? E se eu não me engano foi Getúlio Vargas, provavelmente. Acho, não tenho certeza. Aí eu tô falando besteira, talvez. Aos poucos crescia o receio de que, no meio daquela euforia contagiante, da agitação convulsiva, porém sob controle, estivesse gerando a consciência de uma conformação de identidade étnica. E o que seria mais grave? Germinar embriões de revolta ou esboço camuflado de uma resistência guerreira. É aquela parada que a gente falou, né? Eles não queriam que o pessoal formasse
uma equipe unida que pudesse iniciar um motim, uma revolta, né? Não é à toa que eles proibiram a capoeira, eles botavam escravos, né, de diferentes lugares, porque cada um falava um idioma diferente, tinha uma cultura diferente, às vezes eram rivais lá na África, né, no continente africano. Então gerava um sentimento de inimizade entre eles, e eles não acabavam se aliando, né? Apesar de, obviamente, alguns conseguirem iniciar motins, né? É por isso que os quilombos eram tão importantes, né? Porque os quilombos, eles eram símbolos de resistência. Eles ficavam escondidos, né? Então, quando um escravo fugia, era o único lugar que ele podia ir, né? O poder dominante, temendo prejuízo econômico, tinha insônia só de pensar que o desejo de liberdade pudesse contaminar as senzalas. Historicamente, a capoeira era muito difícil de se entender pelos não escravos, seja pela complexidade dos movimentos, pela dificuldade de conexão cultural ou até mesmo conceitualmente. Afinal de contas, é uma dança ou uma luta? Vou invadir! Aqui nessas terras é proibido lutar! Quem disse que isso aqui é luta? Capoeira é dança. Essa é uma questão que levantam até hoje, até os dias de hoje você ouve essa indagação. E acredito que qualquer um que pratique capoeira há algum tempo e já tenha uma proximidade com a cultura, saiba a resposta. Mas quem tá de fora não. É uma mentira muito grande, porque não é luta, nem é jogo. Não é jogo, mas é luta. Não é jogo, mas é brincadeira. Não é brincadeira, mas é de verdade. E com essa dúvida, a capoeira conseguiu se desenvolver na trajetória da história. Era possível treinar o seu corpo sem que ninguém percebesse. Temos a inteligência marcante do negro, onde ele sempre foi estrategista para poder conseguir sobreviver. Ele sempre criou artifícios para poder enganar toda uma situação e se manter vivo no espaço. Ensinar os mais novos a se fortalecer, a lutar, a como revidar quando fosse a hora certa e necessária. Tudo isso em silêncio, enquanto os de fora zombavam da capoeira. Cara, realmente, cara, a capoeira continuar viva até os dias de hoje é um símbolo gigantesco de resistência. Porque esses apagamentos culturais, a gente viu vários e vários com o decorrer dos séculos, né? Com o decorrer da história, eles geralmente funcionam. E muitas das coisas elas acabam deixando de existir ou desacreditadas, né? Então algo como a capoeira existir ainda é realmente absurdo, pô. Não entendiam muito bem aqueles movimentos e olhavam uma cambada de pessoas escravizadas fazendo e achavam apenas que era macaquice, que era uma coisa idiota, que eram movimentos ridículos. Vocês estão pensando o quê? Que essa dancinha mete medo em alguém, é? Essa fingição de luta? Essa expressão bando de fingidor! E tudo isso ficava ainda mais enigmático para quem via de fora, porque a capoeira era jogada com uma máscara. Os capoeiristas vestiam uma máscara, mas não uma máscara de pano, uma máscara de plástico, uma máscara de ferro, um capacete ou algo assim. Não, os capoeiristas usavam como máscara o sorriso. O sorriso é a marca registrada dos capoeiras e vadios desde sempre. Seja 400 anos atrás para enganar o feitor e fingir que estavam apenas dançando, estavam apenas brincando, praticando as suas coisas que não tem nada a ver com nada, ou para se manter firme, apesar de todo o sofrimento. Bacana. Isso Então por isso que vem essa ideia de capoeira é um jogo. Tipo, eles fizeram as pessoas acreditar que era só brincadeira, era um jogo bobo, ao mesmo tempo que tem a ver com dança e ao mesmo tempo que tem a ver com arte marcial, né? Eles se fortaleciam enquanto todo mundo pensava que era só uma brincadeira e tudo mais. Aí ninguém levava a sério 100%, tipo, é isso a ideia. indignava as pessoas que não entendiam. Como, mesmo naquela situação toda, o capoeira conseguia sorrir? E então, temos a junção de duas respostas para essa questão. Primeiramente, o sorriso servia para si mesmo, para alimentar a si mesmo, para se fortalecer, para ter uma motivação e para conseguir
se animar. Mas acima disso tudo, o sorriso era um símbolo que mostrava para os próximos que estavam ao redor. Mostrava que eles conseguiriam sorrir mesmo naquela dificuldade. Mostrava para as próximas gerações que era possível não ser definido apenas pela dor, pelo sofrimento e por tudo que eles passavam. Apesar de tudo, ainda era possível sorrir. E ao mesmo tempo, esse sorriso dado alimentava as forças para que eles continuassem dia após dia na esperança, na busca da resistência. A resistência que um dia traria frutos, pode não ser nessa geração agora, pode não ser na próxima, pode demorar talvez umas centenas de anos, mas se você desistir, ela nunca vai chegar. Papo reto. Um pode ser forte, pode ser valente, mas dois é mais forte. Sim, até hoje, depois da escravidão, tem gente que ainda acha que é uma dança, mas tem golpes aí que pode matar alguém se pegar direito. Mas hoje em dia, a capoeira não tem contato direto. Geralmente pra não machucar. Entendi, mano. 3 é mais forte ainda. O povo todo junto é muito forte. E não deixe que nada separe vocês. O coletivo, ele geralmente é muito forte, né? É por isso que, geralmente, É porque, tipo assim, a gente vive num sistema que ele preza muito por individualizar as pessoas, né? Porque a ideia do coletivo assusta. Porque o coletivo, ele consegue junto gerar revolta. O indivíduo sozinho, não. Então, por isso que essa ideia do coletivo sempre assustou em todas as épocas, né? Por exemplo, né? Se os escravos formassem um coletivo, fossem unidos, tivessem uma identidade própria, eles provavelmente conseguiriam iniciar revoltas, né? Então, era muito mais fácil individualizar eles, né? Tornar eles sozinhos. Então, essa é uma questão que a gente vê durante todos os séculos, durante as épocas, né? É sempre mais fácil individualizar do que permitir que o povo esteja unido, né? É mais fácil controlar o povo separado do que unido. Nada. No Haiti, quando rolou a independência, né? A Revolução do Haiti, também, se eu não me engano, tem relação com a Revolução Francesa, porque devido à Revolução Francesa, a colônia francesa no Haiti ficou enfraquecida, aí o pessoal saiu matando todo mundo, né? Os escravos, né? No direito deles, obviamente. O que aí, e, se eu não me engano, o Haiti foi o primeiro país da América a declarar independência, né? Se eu não estou enganado. É liberdade, é raiz e fundamento, é louvor e é lamento, corpo e alma em movimento. Não existe capoeira sem alegria. Ela pode ser expressada de outras maneiras em períodos históricos, mas o que alimenta a capoeira é a felicidade, a ginga, o molejo, a tão falada malandragem. Esse hábito de se mover, esse jeito de se mover, esse jeito de levar a vida assustava. Deixava qualquer feitor, qualquer senhor de escravos tremendo, porque eles não conseguiam compreender de onde vinha essa força. E isso fazia com que a capoeira não fosse levada a sério por alguns, mas aqueles que a conheciam e entendiam como isso era uma força que gerava resistência a temiam e queriam com todas as forças possíveis suprimi-la, apagá-la, fazer com que ela nunca tivesse existido. Nika? 聞いたことない。だろうな。それは歴史から消された名前。だが、人が望み続ける限り、その存在が消えることはない。 E dentro das práticas culturais... realmente, mano, dá pra criar um paralelo muito grande com One Piece, né? A gente poderia até dizer que, tipo assim, o Oda não se inspirou diretamente no Brasil, ele pode ter pego vários fatores culturais, né? Da América, no geral, né? Até porque a escravidão africana rolou solta na América inteira, e várias dessas coincidências, desses fatores culturais rolaram em vários lugares, né? E ter criado isso, né? Ter criado isso pro Luffy. O que é interessante. Provavelmente foi isso que rolou, né? Mas é sempre bom lembrar que o próprio Oda destacou que o Luffy seria brasileiro, né? Então, tem essa questão também. E o Luffy é branco. E o Luffy de branco... tem essa questão, né? O Luffy, ele fica todo de branco, igual os capoeiristas, isso é verdade. Culturais relacionadas à capoeira, é claro que temos a musicalidade. O reco-reco, o pandeiro, o birimbau, o atabaque, que também é popularmente conhecido como tambor.
o tambor, né, era quem comandava o ritmo. Então, o tambor era o mestre de capoeira. Dentro de uma roda, o ritmo do jogo é ditado pela música. Músicas essas que vêm para contar vários períodos históricos, sejam ladainhas tristes que contavam causos do passado, sejam músicas que contavam acontecimentos do cotidiano e davam dicas para as pessoas lidarem com essas coisas, ou até mesmo músicas que lembravam sempre da esperança e mencionavam um lugar, um reino. E aqui estamos falando de uma palavra que é mencionada em inúmeras e inúmeras músicas de capoeira em qualquer canto do Brasil, que é Aruanda. Aruanda, historicamente, teve o conceito muito alterado com o decorrer do tempo, decorrer das músicas. Afinal de contas, a gente não tem registros históricos em livros e bibliotecas. Tudo isso sobreviveu por conta da oralidade. Mas a visão sobre Aruanda, hoje em dia, está relacionada a esse lugar um pouco mais espiritualizado, em que as pessoas possam descansar. Mas acredita-se que tudo isso vem, na verdade, como uma versão um pouco diferente de Luanda. Luanda, local que alguns dos escravos que vieram para o Brasil sonhavam em voltar. Um lugar que, segundo as músicas, era... Luanda não fica na Angola? Eu tô doido. Muito mais tranquilo. Existia paz. As pessoas eram felizes. Não tinha escravidão. O sol brilhava o tempo inteiro. Era um lugar bom para se estar. Sou o vento que sopra, eu sou capoeira. A luta de um povo pra se libertar. Aruanda é... E dentro da roda, essas músicas não apenas conectam o capoeirista com a ancestralidade e nem contam apenas essas histórias, mas comandam como as coisas vão acontecer. Se o mestre ou o cantador puxa uma música mais lenta, uma música mais calma, você precisa jogar nesse gingado, nesse ritmo. Se de repente ele acelera, puxa uma música mais violenta, uma música mais veloz, uma música mais selvagem, você precisa acompanhar também. Conceitualmente, disse que o ritmo do atabaque define a batida do seu coração. O batuque de lá, oi batuque de cá. Oi batuque de lá, oi batuque de cá. Tem alguém que nasce assim, ouvindo o batuque do coração, vendo o rumpilê, sem medo de bater. Oi batuque de cá, oi batuque de lá, oi batuque de cá. Engraçado, né? Toda essa mistura de conceitos. No fim das contas, a gente tá falando ao mesmo tempo de capoeira e de anime. Aqui podemos imaginar um jovem brasileiro na praia, fazendo movimentos engraçados de um lado para o outro, vestindo sua tradicional roupa branca de capoeira. Roupa essa intimamente conectada tanto à capoeira quanto às religiões de matrizes africanas, enquanto ostenta um cordão com uma cor diferente na cintura. Junto com seus amigos, rindo, gargalhando, aproveitando o momento de felicidade, mas não se esquecendo de tudo o que aconteceu, de tudo o que os trouxe para aquele momento, de tudo o que ele passou e que o que as pessoas ao seu redor passaram. Conectado a toda uma história de ancestralidade, conectado aos antigos capoeiras e malandros que vieram antes dele e de como, ao redor do tempo e da história, todos eles lutaram pela liberdade. Não é apenas pelo uso das roupas brancas, não é apenas pelo seu... Ele poderia puxar o Joy Boy também, né, que eu citei lá no início, mano. Mas acho que o Joy Boy, ele faz parte da cultura carimbenha, tá ligado? Ali pra América Central e etc. Não tem a ver com o Brasil, né? Faz sentido isso. É que ele se focou mais no Brasil. Coração bater no ritmo do tambor não é apenas por existir em One Piece um reino perdido lendário que as pessoas gostariam de viver. Não é apenas pelo Nika ser o deus do sol que libertava os escravos e que as pessoas escravizadas sonhavam com ele o tempo inteiro. Não é apenas pela trajetória do personagem do Luffy ser basicamente de libertação de uma ilha após a outra, com um sorriso no rosto, enquanto fazia movimentos que eram considerados ridículos, nem mesmo porque a figura do passado de centenas de anos atrás foi possivelmente traída e esperam o retorno dessa figura até os dias de hoje, e nem mesmo porque Nika carrega uma lança, assim como em todas as ilustrações principais de Zumbi. O que mais se destaca é o conceito da liberdade. Depois de ver essa série de coisas que estão relacionadas
a história tanto do Brasil, quanto da capoeira, quanto da resistência dos pretos brasileiros com os movimentos que a gente tem atualmente na história de One Piece, você não consegue deixar de relacionar. E assim, de verdade, por mais que seja apenas uma lista infinita de coincidências... Não, eu realmente acho que pode ter relação, sim. Realmente acho que o Oda ele pode ter se inspirado em movimentos de resistência preta pelo mundo inteiro, né? De resistência africana no geral também. E criado um conceito a partir disso, né? Ter pega o conceito do Nika, do Joy Boy, do Libertador, em cima dessa ideia, né? Eu acho isso igualmente interessante, porque no final das contas, culturas diferentes, pessoas diferentes em pontos diferentes da história teriam chegado na mesma resolução, na mesma resposta de que esse é o melhor jeito de resistir e continuar lutando pela liberdade. Então, no final das contas, querendo ou não, o Gear 5 é capoeira. Papo reto. Bom. Eu não acho que foi coincidência não, pô. Eu acho que realmente o Oda, ele estudou essa parada, tá ligado? Eu não acho que talvez ele tenha focado, tipo, num caso de resistência só, tipo, do Brasil, tá ligado? Mas eu acho que ele pegou o geral do negócio e criou o conceito do Gear 50, do Nika, né? Do Nika e do Joy Boy em si, né? Em cima disso, tá ligado? Então eu realmente acho que foi uma parada dessa. E, cara, mesmo se não for, por exemplo, eu acho que esse tipo de vídeo é muito legal, um vídeo muito necessário, porque o Guto, ele consegue, a partir de One Piece, né, trazer alguns conceitos e ideias que talvez as pessoas não soubessem ou não tivessem tão abertas a querer saber, né, se fosse outro contexto, tá ligado? Então esse tipo de vídeo é muito legal, é um vídeo muito necessário mesmo, é um vídeo que realmente eu acho que é muito bacana, é um paralelo que ele fez muito legal, e tipo, é o que nem eu tô falando, mesmo que não seja isso, né, eu ainda acho que é um vídeo legal, porque ele traz ali ideias muito bacanas para as pessoas aprenderem, refletirem, pensarem, descobrirem, ou relembrarem, né, caso já tenham visto algo sobre isso no passado. Então realmente um vídeo muito bom, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bacana. Ótimo vídeo, mano. Eu adorei e adorei. Bom demais, tá? Bom demais. Gostei bastante. Se o reino período de One Piece se chamar Aruanda, Guto cravou, hein? Acho que não é Aruanda, não. Acho que não é Aruanda, não. Acho que é outro nome. Mas... pode ter relação. Pode ter relação. Nada impede, né? Nada impede.